Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Douglas, sou estudante da UEPB Campina Grande e venho aqui trazer para vocês algumas questões relacionadas aos assuntos que já foram abordados aqui no canal do Cagel e fazer junto com vocês a correção das mesmas, certo? Vamos lá? Bem, a princípio eu acho que a primeira aula de vocês foi uma pequena introdução sobre o que seria a ciência geográfica e seu campo de estudo, que nada mais do que seria o espaço geográfico, que nada mais é do que tudo aquilo presente em nosso planeta. Para a análise do espaço na ciência geográfica, foi determinadas 5 categorias, que nada mais são do que conceitos que são tratados como chave para a análise do espaço geográfico. São eles: o próprio espaço, a paisagem, a região, o lugar e o território. Aqui eu trago a vocês uma questão do assunto sobre categoria geográfica. Não é um assunto tão cobrado no Enem, mas também não quer dizer que seja impossível que caia. Bem, a questão se trata de um pequeno trecho do autor Paul Claval, onde esse texto diz: portadora de memórias, a paisagem, já vemos aqui a categoria que iremos estudar, ajuda a construir sentimentos de pertencimento. Ela cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, às festas, às comemorações. Bem, e o que pede essa questão, o que ela pede? No texto, aqui ó, no texto é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão. Que dimensão seria essa? Seria de apropriação política efetiva do espaço? Não, não temos aqui destaque nenhuma situação de apropriação política, uma invasão, nada disso. Econômica, de uso de recursos de espaço? Não. Não vemos aqui nenhuma dimensão econômica onde o autor faz jus destacando que determinada paisagem tem determinado recurso que poderia ser explorado economicamente. Não, não vemos isso. Privada de limitações sobre a utilização do espaço? Não, aqui não vemos nenhuma limitação de até onde essa paisagem no qual o autor se refere vai. Então também não seria a letra C. Seria a letra D, natural de composição por elementos físicos do espaço? Não, por quê? Porque a paisagem não é formada único exclusivamente de elementos naturais. Também há a presença de elementos artificiais, ou seja, que sofreu alteração do ser humano, do homem, que são as famosas paisagens geográficas, como destaque aqui na questão. Então sobrou só uma questão onde será a certa. Letra E. Simbólica de relações subjetivas do indivíduo com o espaço. Vamos voltar aqui um pouco para o primeiro trecho. Vamos ler novamente. Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos de pertencimento. Isso daqui vai ser a chave para nós responder. Aí voltando aqui para a letra E, simbólica de relações subjetivas. O que quer dizer subjetiva? Quer dizer que é algo que o sujeito tem que faz com que esse algo seja pertencente a si, que tenha alguma relação de sentimentos com esse objeto. No caso seria a paisagem, como está em destaque aqui. Sentimento de pertencimento seria algo subjetivo, então seria a letra E a certa. E agora sobre os movimentos populacionais, trouxemos mais uma questão aqui do Enem 2013, certo? Bem, nessa questão é dado a princípio um gráfico que mostra a taxa de fecundidade no Brasil entre 1940 até 2010. Nesse gráfico podemos analisar uma estabilidade dos anos 40 até os anos 60. Nesses anos 60, o que tem de mais importante acontece?
começa o governo JK, então Juscelino Kubitschek, que tem seu plano de industrialização, de crescimento industrial e construções de asfaltos, o famoso plano 50 anos em 5. Nós teve um grande avanço na indústria e também onde se inicia o período militar, também destaque em grandes obras, indústrias e tal no nosso país. E o que a questão pede? No processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica. Certo. Aqui é a taxa de fecundidade que varia entre 6 e chega a 1,9 em 2010, certo? A consequência dessa baixa taxa de fecundidade seria o decréscimo da população absoluta? Não. Pelo contrário, a população brasileira não diminuiu de 1940 até 2010. Pelo contrário, mais do que dobrou, chegando aos 210 milhões hoje em dia. Em 2010 estava cerca de 200 milhões. Aqui, a diminuição da proporção de adultos? Não. Não houve diminuição na proporção de adultos. Se a população cresceu, a proporção de adultos também aumentou bastante. Expansão da política de controle de natalidade? Não, no Brasil nunca houve uma política de controle de natalidade. Aqui no Brasil há uma certa liberdade quanto ao número de filhos que um casal pode ter. Aumento da renovação da população economicamente ativa? Não, pelo contrário. No Brasil somos cada vez mais pobres, ou seja, não há uma renovação da população economicamente ativa. Pelo contrário, aumenta o número de população que não é economicamente ativa. E a letra certa seria a letra B. O que seria esse crescimento vegetativo? Crescimento vegetativo nada mais é do que a diferença entre a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade. Bem, se diminuir a taxa de fecundidade, obviamente irá diminuir junto consigo a taxa de natalidade, a taxa de nascidos no Brasil. Com isso, a taxa de natalidade se aproxima muito da taxa de mortalidade, que também houve uma grande redução com o avanço da tecnologia e da medicina ao longo do tempo. Então a resposta certa seria a letra B, seria a redução do crescimento vegetativo, ou seja, essa diferença entre a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade, tá ok? Vamos para a próxima questão? Certo. Essa daqui é uma questão, não é do Enem, mas eu achei bastante interessante ela. É do Instituto Federal do Piauí, IFPI, certo? Aqui vemos uma paisagem da Cordilheira do Himalaia, as maiores altitudes do mundo, onde se encontra o Monte Everest com mais de 8.000 metros de altura, certo? Bem, vamos ver o que pede a questão. Cientistas estimam que, a cada ano, o Himalaia cresça cerca de 4 milímetros de altura. Muito pouco, não? É um fenômeno imperceptível aos olhos humanos, mas que ocorre há milhões de anos, contribuindo para que a formação dessa importante estrutura geológica, certo? O movimento tectônico é responsável pela formação de cadeias montanhas, como o Himalaia é conhecido como? Como? Seria orogênese? Orogênese, na geomorfologia, podemos destacar dois fenômenos diferentes. Seria a orogênese, que seria o movimento vertical da crosta terrestre, ou seja, de cima para baixo, através de uma força faz com que a mesma se mova de cima para baixo. E também outro movimento conhecido como epirogênese, que seria a movimentação da crosta no sentido vertical, certo? Aqui destaca que o Monte Everest, a cadeia do Himalaia cresce cerca de 4 milímetros por ano. Embora seja algo muito pequeno, imperceptível aos olhos humanos, ela cresce num sentido vertical, ou seja, de baixo para cima. Ou seja, está ocorrendo aqui
o movimento de orogênese, que seria o movimento vertical da crosta terrestre. E Douglas, e existe esse movimento de epirogênese? Epirogênese, sim. O grande exemplo seria a grande falha de San Andreas, nos Estados Unidos, onde duas placas realizam um movimento vertical, onde se tem o deslizamento uma sobre a outra, assim, uma ao lado da outra, ocasionando um movimento horizontal, o deslizamento horizontal de uma placa com a outra, certo? E aqui as outras questões. Esse Diógenes é um filósofo grego da antiguidade, quando surgiu a filosofia. Fotogênese é algo relacionado com fósforo, produção de luz. E paleogênese e antrogênese, eu não consegui nem achar o significado dessas palavras na internet. Eu acho até mesmo que as mesmas não existem, certo? Vamos para a última questão de blocos econômicos. Isso aqui mostra a famosa parceria transpacífica, que seria um bloco econômico onde os mesmos se ajudam comercialmente, certo? E vamos ver o que pede a questão. Dentro das atuais redes produtivas do referido bloco, apresenta composições estratégicas por se tratar de um conjunto de países que esses países têm como semelhança para se ajudar comercialmente. Essa questão é do Enem de 2016. Bem, os países apresentam elevado padrão social? Poderia até ser, se não tivesse a presença de alguns países da América do Sul, como o Peru, embora o Chile tenha um elevado padrão social de grande parte da sua população, o Peru ainda apresenta grande população com baixo padrão social, ou seja, população pobre, população vivendo na pobreza, na miséria e passando fome, certo? Então, não é a letra A. Que riscar a letra A, não é. Letra B. Sistema monetário integrado? Não. Cada país aqui possui sua própria moeda. Os Estados Unidos tem o dólar, o Japão tem o iene, a Nova Zelândia tem o dólar neozelandês, a Austrália tem o dólar australiano, mas eles não integram o mesmo sistema monetário. Então, também não é a letra B. Alto desenvolvimento tecnológico. Alguns países aqui realmente têm alto desenvolvimento tecnológico, como é o caso do Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Canadá. Mas os outros não possuem. Alguns mesmo são bastante pobres em questão de tecnologia, como é o caso novamente dos países sul-americanos, como o Peru. Então também não é a letra C. E a letra D? Identidade cultural semelhante. Não. É quase impossível um país ter a mesma cultura que outro no mundo. Nenhum país possui a mesma cultura. Cada um tem seus costumes, suas crenças. Então também não é a letra D. E sobrou mais uma vez, como na primeira questão, a letra E. Vantagens locacionais complementares. Como vocês podem reparar aqui, e como o próprio nome, o título do mapa da carta mostra aqui, Transpacífica. Todos esses países têm em comum algo. Todos eles têm suas costas banhadas pelo Oceano Pacífico. Como todos sabem, cerca de 96, todos não, perdão, como muitos sabem, 96% de toda a produção mundial é escoada pelos oceanos. E o Oceano Pacífico pode-se dizer que é um dos mais onde se há movimentação marítima, tanto produtos importados como exportados, há uma grande movimentação aqui. Esses países fizeram um acordo para que houvesse uma livre circulação nesse oceano aqui, o Pacífico no caso.
Por isso, a resposta certa seria a letra E, vantagens locacionais. Todos eles têm o Oceano Pacífico banhando suas costas, que com isso tem a vantagem de escoar rapidamente para um deles. De, por exemplo, Vietnã para os Estados Unidos, Japão para o Chile, tem a maior acessibilidade de se locacionar, enviar sua produção um para o outro, certo? E foi isso, pessoal. Bons estudos para vocês e obrigado.